Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos de Climatologia. Vamos dar continuidade à nossa disciplina. Hoje eu irei abordar a questão da pressão atmosférica e também irei abordar uma consequência da interação dessa variável pressão atmosférica no seu estudo em relação à questão do deslocamento de ar, né? Que aí vulgarmente a gente chama de vento, mas vai ser uma abordagem a princípio bem básica, não iremos entrar em muitos detalhes, ok? Bem, então fica a primeira pergunta a ser formulada e respondida. Qual é a definição de pressão? O que é pressão? E essa pergunta leva a outras três perguntas. Tá, uma vez que a gente definiu pressão, como que a gente estuda pressão na atmosfera? Ou seja, como que a gente consegue fazer o estudo da pressão atmosférica? Terceira pergunta, né? Como considerar a atmosfera? Será que eu posso tratar ela como um gás ideal, um fluido ideal? Certo? Lembrando que todo gás é um fluido, mas nem todo fluido é um gás, certo? E por fim, né, será que a gente pode considerar a pressão como uma coordenada? Por exemplo, quando a gente avança determinados níveis de altitude, a gente tem uma certa altura, né? Então a gente usa o eixo vertical graduado na escala de quilômetros ou metros, certo? E você consegue fazer uma coordenada vertical da altitude, né, onde você vai medir a altura ou a altitude. Será que a gente pode fazer a mesma coisa com a pressão? Só que a gente, em vez de ver níveis de altura ou níveis de altitude, vamos analisar níveis de pressão, certo? Então essas perguntas vão ser respondidas nessa videoaula de hoje. Mas vamos à pergunta original. Como que a gente define pressão? A aula hoje vai ser um pouquinho... vai ter alguns elementos matemáticos, alguma coisa que talvez vocês batem o olho e fiquem, nossa, mas não se preocupe, é uma coisa simples. Não é nada muito complexo. Um conhecimento de cálculo 1 básico, certo? Não há, e um pouquinho de algebrismo dá para passar batido. Mas não se preocupe, porque esse tipo de informação, esse tipo de conhecimento, ele não é cobrado. É só mesmo para vocês terem a noção, né, e saber como que é feito esse estudo. Mas enfim, qual é a definição de pressão? A pressão, por si só, é definida como sendo o quê? Lá no curso de física básica, vocês viram lá, né, seja na faculdade, ou seja no ensino médio, a definição de pressão era dada por sendo o quê? Pela força dividido por área, certo? Essa é a definição básica, ok? E quando você vai fazer o estudo da atmosfera, você vai ver uma atmosfera em que a distribuição vertical dela é uma distribuição semi-estática. O que significa isso? Ela não varia logo. A variação dela é uma variação que não é uma variação, digamos assim, de forma instantânea. Ela tem um delay. Esse delay é semi-estático. Por que semi-estático? Porque tem comportamento de uma atmosfera estática e ao mesmo tempo o comportamento de uma atmosfera não estática. Está numa transição. É como se as mudanças na atmosfera ocorressem de forma devagar, mas é um devagar que respeita o que? A transitividade. Não ocorre de forma abrupta, né? Não é um ímpeto, não tem uma coisa instantânea, certo? Então, com base nisso, define-se, né, o que a gente chama de uma atmosfera semi-estática ou estática. Mas lembre-se, toda vez que eu falar essa frase, semi-estática e estática, é quase que, prestem bem atenção, é quase que sinônimo, certo?
Apesar, mas não tem um semi num e o outro não tem. Mas nesse caso aqui é o conceito físico que eu estou abordando, certo? Então nessa situação eu tenho o que? O que a gente define balanço hidrostático, certo? O balanço hidrostático, como vocês podem ver, tá? Ele mostra o seguinte: numa atmosfera estática ou semi-estática, certo? Lembrando que esse semi-estática é um semi com mais cara de estática do que não, certo? Você tem o que? Uma variação. À medida que você vai avançando, valores mais altos da atmosfera em relação à superfície do nível do mar, o que acontece com a pressão? Ela vai sofrer uma redução. Então, digamos, a gente é dito que existe uma variação da pressão em relação à altitude, ou seja, uma taxa de variação. Essa taxa de variação, ela pode ser constante ou não, certo? Essa taxa de variação vai depender unicamente do que? Desse fator que vocês estão observando. Então, essa taxa de variação, quando você toma o limite para pequenas camadinhas, né, de atmosfera, ou espessuras muito pequenas de atmosfera, que no caso vai dar representado por Z, então você tem esse limite tendendo a zero, você tem o que? Uma derivada em relação o que? A coordenada vertical, que no caso aí é a altitude. Então a taxa de variação infinitesimal da pressão em relação à altitude, ela vai ser dada pela igualdade que vocês estão observando aqui, menos ρ vezes G, certo? Não se preocupe com isso. Só que o que acontece? O ρ, ele é o quê? Ele é a densidade do ar, da atmosfera. Se considerarmos a atmosfera dentro de um contexto da camada limite, né, que é os primeiros metros ou o primeiro 1 km da atmosfera, a densidade não há mudança significativa. Então você pode considerar uma constante, certo? Então a pressão vai variar conforme há uma constante, ok? Ela vai depender linearmente da altitude. Não vai ter uma mudança significativa. A mudança, na verdade, quando eu falo mudança significativa, é no sentido de que você não vai ter uma mudança que não obedeça a forma linear, certo? Ela vai obedecer à forma linear, só que ela vai decrescer linearmente com a altitude, que é dada por essa expressão que vocês estão observando aqui. Mas, como vimos lá no curso de Física 2, se a gente usa a equação de estado adaptado para a atmosfera, a gente vê que pressão vai ser a densidade que multiplica a constante do gás ideal vezes a temperatura. E aí a gente isola a densidade e substitui na equação do balanço hidrostático. E aí faz as manipulações e a gente chega nessa relação. A pressão em função da altitude vai ser a pressão a nível da superfície, que é o P0, que também pode ser considerado a pressão a nível do mar, se você estiver no nível do mar, que é a pressão atmosférica a nível do mar, vezes uma exponencial negativa, né? No caso aí você vê esse sinal negativo, ele reflete o decrescimento, né? Ou o decréscimo, né? Não vamos matar o português, o decréscimo, né? Da pressão em relação à altitude. Repare que quando o Z vai para o infinito, o que significa Z indo para o infinito? Ou seja, quando eu tenho valores muito altos de altura, de altitude, o que acontece com a pressão? Ela vai a zero. E realmente, quando eu tenho uma pressão muito baixa, é quando eu já estou no limite da troposfera indo para valores mais altos da atmosfera. Estou passando aí dos 20 mil metros, dos 20 quilômetros, temos um valor aí de pressão muito próximo de zero já. E esse beta que vocês estão vendo aí é um parâmetro, é uma constante, certo? Que tem uma unidade de distância menos 1. Se o Z for dado em metros, o beta tem uma unidade de metro a menos 1. Se o Z for dado em quilômetros, o beta vai ter uma unidade de quilômetro a menos 1.
mas no sistema internacional o Z é dado em metros. Então, o beta, ele vai ser o quê? Ele vai ser exatamente esse parâmetro que vocês estão observando, que é a gravidade dividido pela constante universal do gás, vezes o que? Uma temperatura com um traço em cima. Essa temperatura com traço em cima é o que está associado àquilo que eu acabei de falar agora há pouco, com a questão da atmosfera ser uma atmosfera semiestática. Esse semiestático está mais relacionado com a parte termodinâmica do que a parte dinâmica. É como se eu tivesse variações de níveis que ocorrem de forma muito lentamente, a ponto de que a variação na temperatura não ocorra de forma significativa no sentido de ocorrer num intervalo de tempo muito curto. Ela ocorre, mas ela ocorre num intervalo de tempo maior, certo? Imagine agarrar o café. Vamos dar um exemplo do café. Você bota o café na xícara e deixa ali. Não é em questão de segundos que seu café vai esfriar, certo? Você precisa sair, dar uma volta, enfim. Depois de 10 minutos, quando você voltar, que o café vai ter tido uma redução significativa da sua temperatura, certo? Aí você vai tomar aquele café que o pessoal chama de café gelado, que na verdade não é café gelado, é um café, né, que está a temperatura ambiente. Então a variação de temperatura não ocorreu de forma abrupta, de forma assim instantânea, ela ocorreu dentro de um delay, dentro de um certo intervalo de tempo que foi, digamos assim, passado de forma muito devagar. E aí que dá essa característica de uma atmosfera estática, só que um estático que ele varia de forma lentamente, por isso que a gente chama de semi-estática. E aí você usa essa temperatura como se fosse uma temperatura média, certo? Você faz uma média da camada atmosférica da qual você está analisando. Existem algumas vertentes que não usam a temperatura média, usam a temperatura do nível próximo da superfície ou do nível da superfície, não da superfície do mar, mas da superfície da onde a camada começa. É como se você estivesse fatiando a atmosfera em várias camadas e para cada camada você tem uma temperatura específica, certo? E aí de uma camada para outra, esse P ele muda de valor, mas não é uma variação, é um valor constante que está relacionado com a média daquela camada, certo? Vamos deixar claro aqui. Mas aí vem a pergunta, para que se faz isso? Porque quando você vai fazer a análise da pressão atmosférica, você pode analisar ela de duas formas. Você pode analisar ela de forma superficial, dentro de um horizonte, ou seja, estou vendo a pressão atmosférica em superfície, do nível mais alto, mas sempre do ponto de vista horizontal. Ou posso analisar a atmosfera do ponto de vista vertical. Esquece o que está ocorrendo na superfície, eu quero avaliar, à medida que a altitude vai aumentando, eu quero ver como é que a pressão muda. Então tem essas duas formas de você avaliar a atmosfera. Essa equação que vocês estão observando, que está frisada aí dentro do retângulo vermelho, ela mostra como que a pressão atmosférica muda em função da altitude. No próxima figura, vocês vão observar isso aqui, certo? Aqui você tem o que? Dois gráficos que são representados aqui dois comportamentos. Nesse gráfico aqui, onde você tem a pressão atmosférica, que é dada na unidade de hectopascal, certo? E a altitude, que é dada em metros, como vocês estão vendo aqui no eixo horizontal, certo? A parte azul é o que a gente chama de modelo. O que é o modelo? É aquela equação que vimos anteriormente, certo? É a equação que foi vista anteriormente, ok? E o laranja é o que? É o valor observado. O que é o valor observado? É a pressão medida através de um aparelho, de um sensor de pressão, um barômetro que está acoplado a um balão meteorológico. Depois eu vou explicar como que esse balão meteorológico
configurado e solto, e nesse sensor ele é acoplado a esse balão e ele é solto. Então, à medida que ele vai avançando valores mais altos de altitude, vai alcançando altitudes cada vez maiores, esse valor ele vai diminuir, né? O valor que ele vai calcular da pressão vai ser cada vez menor, certo? E esse aparelho, que é chamado de radiosonda, ele vai fazer o que? Ele vai emitir uma onda de rádio, por isso que o nome é radiosonda. Ele vai emitir uma onda de rádio, onde vai estar a informação do cálculo que ele fez, e aí vai ter um receptor numa estação em superfície que vai medir, vai capturar e vai computar esse dado. Então, com base nessa informação, verificamos dois gráficos, certo? O primeiro gráfico em azul é o modelo, que é dado por aquela equação, utilizando aqueles dados de temperatura, substituindo o valor da gravidade, substituindo o valor da constante universal do gás, certo? No caso da atmosfera, e substituindo o valor da altitude. E o laranja é a observação, é a medida. Então, quando vocês podem observar, eles têm um comportamento muito parecido. Mas isso é suficiente para caracterizar, certo? Como que eu sei que isso está correto, não está? Eu peguei só um dia, um valor de 2020 no horário da manhã bem cedinho, não, meio-dia, né? Meio-dia 12Z, no caso seria 9 da manhã, né? No horário local. Então o que acontece? Essa radiosondagem, esse valor desse modelo, ele pode ser utilizado de forma pertinente. Então, como que a gente faz para saber se existe um desempenho bom desse modelo? Aí a gente entra naquilo que a gente vai ver posteriormente, que é a análise estatística, né? Claro que esse aqui é só um gráfico em que vamos verificar, assim, uma análise mais profunda de como que você consegue validar um certo modelo comparado com as observações. Nesse caso, pega-se o que? O valor medido e o valor modelado, ok? E você faz esse gráfico. Esse gráfico chama-se gráfico de dispersão. E aí você usa um parâmetro estatístico de correlação de Pearson, que vai lhe dar o valor do R ao quadrado. Quanto mais próximo de 1 for esse valor, isso quer dizer que o que você calculou está batendo exatamente com o que foi medido, né, com o que se vê na natureza. Então observe que a correlação dele é muito boa. Então, se você não tiver uma radiosondagem e tiver que fazer um cálculo, você pode usar a pressão atmosférica dada por aquela equação anteriormente mostrada aqui, certo? Isso aqui, pessoal, a gente vai entrar em detalhes depois, certo? Isso aqui é só uma figura para mostrar que a equação que você usa para calcular a pressão em função da altitude, ela pode ser utilizada na ausência de um medidor, no caso aí da radiosonda, né? Do sensor de um barômetro acoplado a uma radiosondagem. Bem, então vamos falar agora da pressão atmosférica na região horizontal. Então temos essa figura 3D aqui, como vocês estão observando. Temos aqui o que a gente chama de região de baixa pressão e de alta pressão. Em superfície, que é quando vocês estão vendo esses dois níveis aqui, onde tem o L e o H. Esse L e H, eles estão no mesmo nível de superfície. Então são coplanares, estão no mesmo plano, certo? E o que diz essa região de baixa pressão, que é o Low Pressure Area, que vocês estão vendo aqui? Ele é uma região, como vocês estão vendo aqui, as setas vermelhas, é uma região onde você está tendo vou usar um português bem simples, bem simplório,
claro que ortograficamente não está certo, mas eu vou falar para poder dar um viés maior de entendimento, né? Para consolidar mesmo, para fazer ser marcante, impactante e consequentemente assimilar. Ele está tendo um ajuntamento. Ele está tendo um ajuntamento do que? Do ar. Então, se ele está tendo um ajuntamento do ar, ele está tendo uma convergência daquele ar, ele está convergindo. Então, a região de alta pressão, o que ela faz? Ela converge o ar. E regiões de baixa pressão, vocês vão ter valores de pressão mais baixas no centro, e à medida que você vai se afastando desse centro, você vai ter valores mais altos, certo? Numa região, vamos supor que minha palma esquerda aqui é a região de baixa pressão, nessa região da palma direita vai ter que ter uma região de alta pressão. Por quê? Porque eles são coplanares, né? Estão no mesmo plano. No caso pode ser uma superfície horizontal, por exemplo, superfície do nível do mar. Então o que acontece? Para cada região de baixa pressão, você tem que ter próximo dela uma região de alta pressão. Como vocês estão observando aqui, nesse nível mais baixo, esse primeiro nível aqui coplanar, onde o H e o L estão próximos, estão juntos, o que acontece? Você tem o que? Um deslocamento dessa seta vermelha, certo? Dessa região de alta pressão para a região de baixa pressão. E o que está dizendo essa seta vermelha? Está dizendo que o ar atmosférico está sendo dispersado, certo? Vamos ter um pouco de cuidado nessa frase. Então quer dizer que no local onde tem a baixa, a alta pressão, não tem mais ar? Não, tem. O que acontece é que está tendo um processo de espalhamento. Imagine a seguinte situação: você tem uma pia, você enche a pia de água e você coloca uma tampa lá no fundo da pia. E aí, você, antes de colocar, você amarra um fio, certo? Um tampão, e você coloca na pia, né? No ralo da pia. E depois disso, você deixa o fio lá de fora. Depois, o que você pode fazer? Você pega pedacinhos de papel, pedacinhos de isopor e vai espalhando em volta, em cima do ralo, próximo e depois um pouco distante. De forma cuidadosa, você pega o fio e puxa o tampão. Imediatamente, o que você vai verificar? Quanto mais próximo daquele local onde estava o tampão, o que vai acontecer com o fluido? E com os pedaços de isopor, rapidamente eles vão ser sugados. Depois você vai ter os outros vindo nessa direção, e os mais afastados eles vão se deslocar, mas de forma mais lenta, mas eles vão se deslocar. Então o que seria esses pedacinhos de isopor, fazendo essa analogia aqui, e o fluido, né, a água, seria o ar atmosférico. Não é que você vai deixar de ter ar, é porque está tendo uma convergência. Então essa região de baixa pressão seria como se fosse um ralo, só que de cabeça para baixo. Em vez da água descer pelo ralo, ela faria isso aqui, subir, né? Então você está tendo uma convergência. E se você tem uma convergência desse lado, quer dizer que próximo dali está tendo uma divergência na atmosfera. Por quê? Porque a atmosfera é um sistema fechado, do ponto de vista planetário, obviamente. Então, você tem que ter um equilíbrio. Para cada região de baixa pressão, você tem que ter uma região de alta pressão. Aí você pode estar, aí a gente está falando da escala sinótica, que depois a gente vai falar da escala sinótica com mais calma, né? Vamos falar das principais escalas. E o que acontece? Estamos falando aí de regiões de 1.000 quilômetros, 500 quilômetros, 1.000 quilômetros, até 2.000 quilômetros de extensão, certo? Ok? Então, o ar em superfície, ou próximo da superfície, a nível do mar,
ele sempre vai ter o quê? Ele vai estar seguido de uma região de baixa pressão e de uma região de alta pressão. A região de alta pressão, ela vai ter uma circulação que a gente vai chamar de circulação horária, né? Relembre, regra da mão direita. O relógio é assim, né? Sentido horário. Então, se a gente pega a regra da mão direita e for fazer a regrinha do círculo, para onde que está apontando o polegar? Para baixo. Se a gente for fazer o sentido anti-horário, que é assim, a gente vai pegar a mão direita e vamos fazer o sentido anti-horário da curva dos dedos. Quando fizermos isso, para onde que vai apontar o polegar? Para cima, que é exatamente as direções que vocês estão observando nessa figura aqui, do movimento ascendente e descendente do ar, certo? Então, por isso que na região de alta pressão você não vai ter formação de nuvens. Eu não vou dizer que não vai ter nuvem nenhuma, porque é muito difícil afirmar isso. Sempre tem uma nuvem ou outra, mas se tiver, são aquelas nuvens de bom tempo, aquelas nuvens bem estratiformes, solitárias. Você tem um mar de céu, um mar entre aspas, né? Um mar de céu azul e uma nuvem ali e outra lá não sei aonde. Então, você vai ter situações onde você vai ter o que a gente chama de cúmulos de bom tempo ou stratiforme humilis, né? Cúmulos humilis ou nuvem stratiforme de altos níveis, que são nuvens perdidas, certo? Porque a formação da atividade convectiva, né, da convecção é muito baixa nessas regiões. Então, você tem que ter uma região de convecção, ou seja, você tem que, para poder ter uma condensação e, consequentemente, você ter a nuvem. Mas você não tem, por quê? Porque você tem uma grande área, uma região de alta pressão muito grande, onde você tem o ar atmosférico em movimento descendente, de cima para baixo. Então, localmente você não tem força. A força de flutuação, vamos usar essa expressão, ela não é forte o suficiente para vencer toda aquela pressão atmosférica que está sendo exercida naquela região daqui, devido ao movimento subsidente, descendente, na verdade, de cima para baixo, né, do ar atmosférico. Mas à medida que esse ar atmosférico ele sai de uma região de alta pressão para baixa pressão, você tem uma circulação do ar. Essa circulação do ar, ou esse deslocamento do ar, é o que a gente chama de vento, certo? Vai ser o vento, porque depois a gente vai falar com isso mais calma. Então esse vento ele só vai fazer um processo de advecção. Se esse vento está saindo de uma região de alta pressão, certo? Para baixa pressão, então ele vai advectar o quê? Ele vai advectar partículas, talvez ele pode advectar umidade, certo? Ok? Um ar mais quente e mais úmido para regiões de baixa pressão, certo? E aí vai ter uma convergência desse ar mais quente ou mais úmido e, consequentemente, você vai ter o que? Um movimento de ascensão. Nesse movimento de ascensão, você está saindo de níveis mais baixos de altitude para níveis mais altos de altitude. Então, consequentemente, o que vai acontecer com a pressão atmosférica lá em cima? Ela vai diminuir. Então, você tem uma região de baixa pressão, você vai ter um aumento uma redução da pressão atmosférica e, consequentemente, à medida que você vai subindo, o que vai acontecer? À medida que esse ar quente vai subindo, ele vai se tornando o quê? Ele vai se resfriando e vai sofrendo um processo de condensação. E aí temos o que, como a figura está mostrando, você tem a formação de nuvens com potencial nuvens de chuva. São nuvens cúmulos, né? Ou nuvens convectivas, que provém de uma atividade convectiva. Só que nessa região, o que acontece?
você tem um resfriamento, tanto que a seta não está mais vermelha, as setinhas já estão com um tom azulado, para demonstrar que houve um resfriamento da temperatura, certo? E essas nuvens, elas estão o quê? Com potencial de precipitadas, né? De precipitação, no caso aí a chuva, e dependendo da intensidade, da temperatura e a intensidade dessa região de baixa pressão e da concentração de umidade em baixos níveis, você pode ter nuvens bastante significativas, uma formação do que a gente chama de cúmulos nimbus, por exemplo, certo? Só que esse ar não vai subir indefinidamente. Parte vai ser utilizada para formar essas nuvens, mas uma outra parte vai ser, digamos assim, jogada fora, entre aspas. Mas jogada fora para onde? Para o espaço? Para depois da troposfera? Não. O que vai acontecer? Se na região, eu tenho minha mão direita e minha mão esquerda. Minha mão direita é uma região de alta pressão, então todo o ar quente e úmido, ele saiu, quer dizer, parte dele foi escoado, né, fez um escoamento devido à questão da área de pressão ser uma área de divergir, né, ela expande, então ela expandiu esse ar foi advectado através do mecanismo, né, que a gente chama de vento, chegou nessa região de baixa pressão, porque é devido à região de baixa pressão que você tem esse movimento de convergência. Chegou aqui, convergiu, o que vai acontecer? Esse ar vai subir, mas, devido às aulas anteriores, como eu sempre falei, aqui tem uma região de alta, aqui tem uma região de baixa. Quando você sobe desse nível de superfície para esse outro nível de superfície, se aqui na região baixa era baixa, aqui nessa parte mais alta tem uma região de alta pressão, porque o ar não vai subir depois da troposfera, ele não vai entrar na estratosfera. O vento ele vai ser dissipado nessa região. Quando ele é dissipado, o que acontece? Você cria aqui nesse topo uma região de alta pressão, porque você está inibindo, você está, digamos assim, você está espalhando. E esse ar ele vai ser o que? Advectado para fora dessa região. Só que na região de baixa pressão, como vocês estão observando no desenho, se aqui eu tenho uma região de alta pressão, aqui em cima eu tenho que ter o que? Uma região de baixa. Então esse ar que foi excluído daqui, ele vai ser meio que, abre aspas, capturado, certo? Esse escoamento vai ser capturado por essa região de baixa pressão aqui e nos níveis mais altos da atmosfera. E aí você vai ter o fechamento do ciclo, né? Do ciclo convectivo. Você tem esse ciclo que vai formar exatamente isso aqui, né? Você tem um movimento de subsidência, um movimento de convecção, de advecção. Depois você tem novamente um movimento de convergência, tem uma convergência, ascensão, divergência, convecção ou convergência, e assim você tem todo esse ciclo, né? Como se fosse um retângulo, né? Ou um movimento cíclico, ok? Em regiões de alta pressão, você tem o que? Temperaturas mais altas. E aí depois quando formos analisar do ponto de vista das células, né, que vai ser o modelo de circulação global, a gente vai ver isso posteriormente, né, vamos ver de forma bem significativa por que determinadas áreas do planeta são desérticas e por que outras áreas não são, ok? Então aqui é uma forma, uma construção, é um modelo físico de como se dá toda essa circulação do ar atmosférico. E aí, dentro do contexto da formação de nuvens, toda a região de baixa pressão, ela vai ser uma região onde vai favorecer a formação do que a gente chama de ciclones, certo? Então, toda a região ciclônica,
ou a região onde ocorre ciclones, ou você tem formação de ciclones, você tem uma região de baixa pressão. Para fazer como o desenho está mostrando, ó, você tem uma convergência do vento, que são as setinhas vermelhas, né? Vai gerar um movimento de ascensão e vai formar a nuvem. E consequentemente você tem o que? Um movimento de espiral ascendente. E isso gerando o que? Um movimento de ascensão. E aí você tem a condensação, tem todos os processos de formação da nuvem, como eu falei anteriormente. E aí você tem uma região que a gente chama de região ciclônica. Ok? Depois você vai ter o que? Na região de alta pressão você vai ter o que? O movimento descendente, então um movimento anticiclônico, certo? Onde você tem predominância de céu claro e sol forte, se for durante o dia ou numa noite com bastante estrelas no céu, onde você consegue ver de quase todas as constelações, se for possível, certo? Bem, então aqui uma representação com o que você vê, uma ciclone de superfície no hemisfério sul e o movimento de anticiclone de superfície do hemisfério sul. As setas indicam convergência, as setas laranjas e as setas azuis é uma divergência. Bem, que em relação ao vento e à pressão, se você está na região de alta pressão, que é o item B, em superfície você tem ventos divergentes. Se você está em altos níveis, como mostra a situação B, você tem uma convergência em nível superior. Então você tem ventos convergentes. Mas quando a gente for falar de vento, a gente sempre vai falar na parte da superfície. Seja a superfície do mar ou superfície, por exemplo, de uma cidade que está a 800 metros de altitude ou 500 metros, enfim, de um ponto de observação. Então você tem ventos divergentes em superfície, quando em superfície você tem uma região de alta pressão, e ventos convergentes quando você tem uma região de baixa pressão. Funciona como se fosse um aspirador de pó, né? Um aparelho eletrodoméstico que você liga e ele vai sugando tudo. Seria uma representação do que acontece no caso do movimento de um vento convergente, certo? E o secador, né, o secador de cabelo, tradicional secador de cabelo, quando ele joga ar quente fora, seria exatamente o que simularia, né, para ter um entendimento melhor do vento divergente. Novamente, em relação ao vento, você tem um vento, ele sempre vai sair em superfície, ele sempre vai sair o quê? De uma região de alta pressão, que pode estar associado com ar frio também. Por exemplo, quando passa uma frente fria, depois que passa a frente fria, que está associado com um sistema de baixa pressão, certo? A parte do ciclone, né, a região ciclônica, depois a gente vai ver isso aí com mais calma. Na retaguarda da frente sempre tem um ar frio. Então você vai ter um ar frio, esse vento vai sair do ar frio e vai para a região de baixa pressão, que é o vento de superfície que vocês estão vendo aqui. Uma vez que essa região de baixa, esse ar vai ascender, ele vai encontrar com uma região de alta pressão em níveis mais altos e ele vai ser capturado, entre aspas, né? Vai ser capturado por uma região de baixa pressão nesse nível aqui. E aí você tem um ciclo, como você pode verificar aí com base na figura. Ok? E o próximo slide, né, ele mostra exatamente esse efeito do que foi mostrado anteriormente em duas situações, onde você tem a brisa continental e a brisa marítima, né? A brisa continental ou brisa terrestre, ela ocorre sempre no período da madrugada. Aí vamos ter que ter um pouquinho de conhecimento de física, né? Parte termodinâmica. A superfície continental, ela tem uma capacidade térmica mais baixa do que a da água. O calor específico, vamos usar o calor específico. O calor específico da água
ele é bem mais alto do que o calor específico da superfície, ou a capacidade térmica, né? Pode ser um ou outro. Então, o que acontece? A capacidade térmica da água ela é maior que a capacidade térmica do continente, da superfície. Então, a quantidade de energia térmica, vamos dizer assim, que o continente consegue capturar, né, entre aspas, armazenar, ela é menor do que a da água. Então, uma vez que o Sol se pôs, durante a madrugada, né, e isso já depois de um certo tempo do Sol se pôr, vamos ver depois, nas aulas posteriores, que o calor da superfície vai ser perdido para o espaço. Esse calor nada mais é do que uma radiação térmica, mas não vamos entrar em muitos detalhes sobre isso. Então, essa energia que vai ser liberada na forma de calor, ela vai resfriar a superfície. Mas o oceano, a água próxima da superfície, né, do mar, ela ainda vai estar com uma temperatura mais alta do que a temperatura do continente. Então, o ar em cima do continente vai ficar mais frio do que o ar que está em cima da região do mar, né, próxima daquele continente. Então, a região em continente vai se formar uma região de alta pressão, e em cima do mar vai se formar uma região de baixa pressão, certo? E aí você vai ter o que? Um ar frio saindo do continente e indo para o oceano ou para o mar, né? Isso gera o que a gente chama de brisa continental. Quando amanhece o dia, que é a brisa terrestre, a brisa marítima, que é o contrário, o que acontece? Sempre ocorre, amanhece o dia, aí você tem o aquecimento da radiação solar, a água vai começar, ela vai demorar um pouco para, como se diz, para você ter aquele aquecimento, certo? Mas rapidamente, o que acontece com a superfície? Ela tem uma capacidade calorífica maior do que a da água. Então, até mesmo tanto para perder energia como para ganhar energia, ela demora mais do que a superfície terrestre. Então, ela vai esquentar de forma mais rápida do que a superfície, do que a água, né, do mar. Então, se ela esquenta mais rápido, você vai ter um ar quente. E aí, esse ar quente, ele vai gerar uma região que a gente vai chamar de baixa pressão. E o ar frio, que vai ser uma região de alta pressão, porque você vai ter o que? Uma temperatura mais baixa, ele vai deslocar aquele ar em relação ao continente. Aí você tem o que a gente chama de brisa marítima, certo? Ok? E para finalizar, temos a pressão atmosférica na circulação geral. Na verdade, não é circulação geral, é o modelo global de circulação, o modelo planetário. Mas como vocês estão vendo aqui, isso vai ficar para mais tarde, porque aí a gente tem que entrar em detalhes bem mais específicos que não vão ser mencionados agora. Então, pessoal, terminamos essa parte de elementos atmosféricos que constituem o clima, e na próxima videoaula, nas próximas aulas, vamos falar do que? Dos elementos que não são atmosféricos que influenciam o clima, ok? Então, um abraço a todos e até a próxima videoaula.